Então, Kleber, por favor, fala um pouquinho da Qualiserve, fala um pouquinho do Kleber. Você tem um tempinho aí para contar um pouquinho da sua operação. Show. Gente, primeiramente, boa tarde. Queria agradecer a AD pelo convite. É um prazer estar falando para amigos aqui e a gente compartilhar um pouco aí de dores, erros, acertos. E falando um pouco de Qualiserve, nós estamos há 17 anos no mercado, 4 para 5 anos aí de utilização de ferramenta SolarWinds, Logic Now, Magic Focus, enfim, passamos por todas essas jornadas juntos e agora Enable. A gente utiliza, estamos chegando agora na última ferramenta, praticamente todas as soluções. Eu acho que a gente só não utiliza a ferramenta de chamados e, enfim, de incidentes na solução completa e na integração. Então, acho que a gente tem muito aí para poder, espero agregar, com essas feras aqui, né, poder aprender também. E, obviamente, isso não acaba aqui, né? A gente já fiquei sabendo que a gente tem continuidade, então a gente vai estar à disposição também para poder esclarecer dúvidas com vocês e bater um papo. Então, é um pouco disso aí. Se você puder, deixa eu fazer uma pergunta antes. Definir a Qualiserve numa frase bem curta. Venda a Qualiserve para a gente. Eu acho que, assim, hoje o objetivo da Qualiserve é gerar uma experiência através, hoje, dos serviços gerenciados e da prestação de serviços de TI, uma experiência diferente para os nossos clientes. Então, a gente procura melhorar a vida deles, hoje, através de soluções de tecnologia. Então, e hoje, se eu pegar o nosso behind e o nosso grande objetivo aqui, esse era o maior MSP e o melhor MSP hoje do Brasil. Esse é o nosso objetivo principal aí, e nossa meta dentro do nosso planejamento. Muito obrigado. André, com você. Show, legal. Agradecer de novo aí pelo convite, dar parabéns para todo mundo aí, pessoal da AD Enable, o evento tá bem legal. Falando um pouquinho da Strat, a gente vem de um grupo que chama ADN Tecnologia. A ADN tem 30 anos de mercado, e aí a gente nasceu em 2010, primeiro como unidade de negócio. Nessa época, a gente tinha ali alguma coisa de serviço gerenciado, um ou outro cliente, aí a gente nasceu ali, fez um spin-off, né, para ser uma empresa de serviços de infraestrutura e suporte. E aí, em 2016, a gente fez o spin-off, virou uma empresa independente. A gente tinha ali 20 funcionários nessa época, quando a gente começou. Hoje, a gente está com 120 profissionais, então a gente vem numa trajetória aqui de desenvolvimento, de crescimento. Passando um pouco, acho que até respondendo a pergunta que você fez aqui já para o Kleber, né, se puder definir a Strat assim, em uma frase, né, o que a gente quer, o que a gente ajuda os nossos clientes, aumentar a produtividade usando TI e diminuir risco para o negócio. Então, assim, as pessoas poderem usar os recursos de TI da melhor forma possível para gerar um diferencial competitivo para o negócio, né, para que eles consigam usar os serviços na hora que tem que usar e, principalmente, reduzir risco para o negócio, de tudo que a gente já viu aqui em todos os painéis, né? Alessandro, por favor. Boa tarde, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade. Eu sou Alessandro, então, da ProIPS. A gente está no mercado desde 2004. E, como muitas empresas pequenas começam, a gente começa sempre na demanda do cliente. Então, a gente começou aí sempre sendo comprado, nunca sendo vendido, né? E, por muito tempo, a gente sempre trabalhou com a questão da recorrência, então, sempre tivemos contratos, mas nunca tivemos um modelo do MSP mesmo, né, nativo. E aí, quando a gente encontrou a AD aí no mercado, a gente teve uma virada aí bem grande no posicionamento, na forma da gente ver o mercado, ver como vender esse mercado, vender o serviço, né? Porque essa é a grande diferença do MSP. Então, tu enxerga o cliente antes da mesma forma, com as necessidades que ele tem de segurança, de disponibilidade, mas tu não consegue vender isso. Então, a AD para nós veio de uma forma assim de conseguir mostrar esse norte para nós aí. E a ProIPS vem com a condição de entregar para o cliente sempre essa disponibilidade do recurso e a segurança, né? É essa a ideia. Então, a gente está com esse planejamento e tentar crescer agora de uma forma organizada. O Kleber é de São Paulo, a Qualiserve está em São Paulo, Strat em São Paulo e a ProIPS no Rio Grande do Sul. Pessoal, eu queria que vocês comentassem e colocassem para a gente um momento importante na operação de vocês. Mas antes eu queria compartilhar um momento, porque eu fui prestador de serviço por 25 anos e eu gostaria de compartilhar um momento importante na nossa operação, que realmente acelerou e até provocou
uma grande mudança na nossa operação. A gente tinha um cliente que era uma contabilidade na cidade que a gente atuava, e essa contabilidade ela fez uma fusão, não foi uma compra, eles decidiram juntar com outra contabilidade, as duas maiores contabilidades da cidade. E a gente atendia essa contabilidade. E um outro prestador de serviço atendia essa outra contabilidade que estava fazendo a fusão. Conversando com o dono da contabilidade que a gente atendia, ele falou: Rodrigo, a gente confia muito no trabalho de vocês, a gente sabe do trabalho que vocês fazem, mas eu preciso que você mostre para a gente, através de relatório, o que vocês fazem. E a gente não tinha essa capacidade, a gente tinha que fazer isso na mão. E aí que a gente começou a questionar a importância da capacidade de a gente demonstrar aquilo que a gente estava fazendo sem o cliente pedir, demonstrar o status do ambiente do cliente. E aquilo marcou muito na nossa operação, foi, eu acho que aí que a gente começou a pensar um pouquinho de forma diferente. Alessandro, por favor, compartilhe um momento importante aí da operação de vocês. O momento importante, eu acho que é essa visão do entregar o valor para o cliente, né? Porque quando você trabalha de forma técnica, né, e você quer sempre resolver e deixar o cliente operando e ter o menor problema na infraestrutura, você pensa sempre em trabalhar e, muitas vezes, como nós sempre trabalhávamos com a condição de contrato, então a responsabilidade da infraestrutura era nossa, então tu só trabalha para deixar isso tudo funcionando. E quando tu tem qualquer situação, o cliente diz assim: tá, mas o que tu está fazendo para isso acontecer? Né? Então, essa questão de mostrar o valor aí com essas informações faz todo sentido, e a gente viu isso sempre que tem que conversar sobre valor com o cliente, né? Aí, no caso do preço, não do valor, né? Porque quando tu chega para falar de preço, quando o cliente não percebe o valor, ele está pagando alguma coisa a mais que não faz sentido para ele. E essa é a grande dificuldade. Então, a grande virada, assim, o grande momento para nós foi, desde o momento que eu vinha procurando novas alternativas para mudar o modelo de negócio, e aí a gente encontrou a AD, foi justamente conseguir entender que com as ferramentas que a gente ia adquirir e começou a utilizar, ia gerar todas essas informações para a gente dar sustentação para aquilo que a gente faz, né? Organizar isso de uma forma que faça sentido, demonstrar o nosso trabalho, né? E o cliente entender aquilo que a gente está fazendo que é benéfico para ele, ou seja, não é mais... Eu não estou tendo problema, não é porque não tem, não, é porque tem alguém trabalhando bastante aí para a coisa acontecer e deixar tudo funcionando, né? Então, para nós, é isso que tem feito muito sentido, assim, a virada de chave para nós foi esse relacionamento aí. Legal. André, vamos lá. Bom, acho que do nosso lado, assim, até eu assisti ali a palestra do Bruno ali do lado, né, falando sobre equipes escaláveis, né, e acho que vai muito ao encontro dessa minha resposta aqui. Uma coisa que foi uma virada de chave para a gente foi quando a gente mudou realmente o nosso posicionamento, porque aquela jornada do empreendedor que você falou, né? No começo você vende, você faz o pós-venda, você faz tudo, né? E quando a gente decidiu por começar a estruturar camadas de liderança, na verdade, dentro das áreas, então, assim, uma liderança no financeiro, uma liderança de pessoas e cultura, liderança no marketing, liderança comercial, e a gente começou a estruturar. A gente conseguiu acelerar realmente a velocidade, a forma como a gente estava trabalhando, a gente conseguiu melhorar a qualidade das nossas entregas, então empoderando, na verdade, os times ali, né, a conseguir trabalhar com mais autonomia para tomada de decisão e também para fazer o melhor para o cliente ali na ponta, né? Então, acho que para a gente isso foi uma virada de chave, foi por volta aí de 2018 que a gente começou esse modelo de estruturação de equipe. Acho que foi um marco importante na história da Strat. Kleber, vamos lá. Bom, eu acho que aí passa um filme na cabeça, né, quando a gente fala hoje de momento aí, ou um game change que aconteceu. Eu acho que a gente pode dividir esse movimento inicialmente em 3 fases. Tá? Eu acho que, primeiramente, a gente entendeu as nossas dores internas, começou a trabalhar com o nosso time e preparar tudo isso para um novo avanço. O que eu quero falar com isso? Hoje, primeiramente, a gente tem que cuidar das pessoas. Então, a gente entendeu as nossas dores internas, começou a prepará-las para esse movimento de serviços gerenciados, essa nova cultura que a gente enraizou hoje dentro da Qualiserve. Então, quando a gente olha hoje indicador, resultado, isso foi ao passar da segunda e terceira fase. Posteriormente, a gente avaliou as questões de processo. Então, o que a gente precisaria automatizar para melhorar a vida
tanto do nosso colaborador, que era o nosso bem principal, quanto a estrutura de entrega para o nosso cliente. Então, eu estou cuidando de processo. E depois eu estou olhando para o resultado. O quanto que eu preciso maximizar essas pessoas e, obviamente, esse processo através de tecnologia, ferramentas, enfim, para poder entregar ainda mais para o nosso cliente. Então, a somatória hoje de processo, pessoas e resultado é igual a crescimento e, obviamente, foi no momento que a gente estabeleceu esse game change aí na nossa cultura. E a gente enraizou a cultura de serviços gerenciados hoje dentro da Qualiserve. Adorei serviços gerenciados, porque a gente fala muito em implementar serviços gerenciados. Mas a gente conversou na preparação do painel, e é exatamente esse tema que eu queria que vocês explorassem um pouquinho mais, a preparação do meu negócio para adotar o modelo de serviços gerenciados. Então, André, comenta um pouquinho quais os desafios e, principalmente, quais as oportunidades em adotar esse modelo. Não, legal, legal. Quando a gente começou, na verdade, no modelo nessa unidade de negócio, lá 2010, a gente já estava com essa mentalidade de que a gente queria fazer o modelo de MSP. Então, acho que a gente nunca trabalhou no modelo hora-homem. Hora-homem quando é projeto e tal, então a gente já trabalhou nesse modelo de serviços gerenciados, assim. A diferença é que lá atrás era focado só, né, em gestão de infraestrutura mesmo, mas depois a gente foi aderindo outras soluções, outros serviços de cloud, de segurança, né? Então, desde o começo, a gente usa o N-Central, né? A gente usa o N-Central da Enable. Uma coisa que foi importante para a gente é que, assim, nessa jornada, em 2013, a gente decidiu por tirar a certificação ISO 20000. Então, a gente falou assim, cara, eu quero enraizar realmente esse comportamento, as boas práticas de processo, de ITIL, né? Na questão lá do equilíbrio, lá, né? De pessoas, processo e tecnologia. Então, tecnologia a gente estava bem servido, estava trabalhando ali com o N-Central e tal, legal, ferramenta é referência no mercado. De pessoas, a gente tinha um time ali bem capacitado e tal, e de processos a gente falou assim, legal, acho que é importante para a gente buscar um pilar aqui, uma robustez em cima desse cenário. Então, a gente trabalhou, foi em torno de 1 ano aí para tirar a certificação. Depois, a gente manteve ela por uns 3 anos. E aí a gente decidiu por parar. A gente falou assim, acho que a gente já enraizou os processos agora, acho que não faz sentido a gente ficar mantendo, fazendo toda essa governança aqui para manter a certificação ISO 20000, e a gente trouxe. E agora, na verdade, o que a gente está fazendo nessa linha de modelo de trabalho para poder dar mais uma virada de chave, na verdade, né? Então, assim, o time que a gente tem hoje de processos e de governança, a gente quer mudar a visão, assim, um pouco de olhar verticalmente, né? Então, olhando para dentro da operação, olhando para a governança, olhando ali a boa prática do que eu tenho que fazer ali no dia a dia, mas começar a olhar de forma mais transversal, assim. Então, toda a jornada do produto, na verdade, de cada uma das ofertas. Então, assim, uma jornada de quem usa cloud, a jornada de quem usa nossas soluções de cyber, a jornada de quem usa... E aí é onde eu tenho gargalos dentro desse fluxo de valor, e o gargalo é em ferramenta, é em capacitação, é em capacity do time, ou é no processo, efetivamente. O gargalo está lá na área comercial, ou o gargalo está aqui no pós-venda, ou está na operação. Então, a gente começar a olhar o fluxo como um todo, mais com uma visão assim, de product owners do que, efetivamente, de processos, né? Então, acho que esse é um modelo que a gente... isso foi importante, na verdade, para a maturidade da nossa operação, e essa virada que a gente vai dar agora, acho que vai ser mais um movimento importante para poder entregar aí, para eficiência, na verdade, né? Para conseguir escalar. Kleber, vamos lá. A gente fala, e por isso que eu estou repetindo. Trabalhar com serviços gerenciados, mas o que eu tenho que preparar a minha empresa para adotar esse modelo, na sua opinião? Eu acho que essa questão da cultura, eu acho que é um papel fundamental, porque se as pessoas hoje do comercial não estiver falando a mesma linguagem da área técnica, e assim, obviamente sem o nosso technical case, mas obviamente olhando o negócio do cliente com o olhar expressivo para serviços gerenciados, da proatividade, da entrega de resultado, da eficiência, enfim, fica difícil. E, às vezes, até a questão financeira, administrativa, a gestão de pessoas, se tudo isso não estiver falando uma mesma cultura, uma mesma visão, fica muito difícil da gente poder preparar tudo isso. A gente teve um caso na pandemia, que eu acho que é importante, foi realmente, eu acho que uma mudança e um marco nosso humano, mas histórico para a prestação de serviço, podemos colocar assim, né? Hoje a gente está vindo no novo patamar, porque nós somos mais exigidos também, aonde a gente tinha a possibilidade efetiva, como a gente já atendia grandes clientes, enfim, tinha boas perspectivas de abertura de mercado, da gente poder impulsionar ainda mais novos clientes, novas oportunidades, mas a gente olhou para dentro da nossa casa e viu que a gente ainda precisaria se preparar ainda mais para as oportunidades que estão vindo e vão chegar. Porque a nossa oportunidade dentro do mercado de prestação de serviço, ela não vai reduzir, ela só tendencia a aumentar.
O grande diferencial hoje é você estar capacitado ou não para entregar o resultado que o negócio do cliente hoje vai precisar. Então, se você não tiver capacitado hoje, é melhor que você aguarde, se estruture, se organize para que isso, na verdade, ocorra de maneira natural e sadia e sustentável. Porque, muitas vezes, hoje, a gente fala que tem players hoje do mercado que, às vezes, inflaram, não cresceram. Por quê? Inflar, você buscou oportunidades, cresceu, trouxe 50 clientes para dentro. Só que você vai ter um churn, uma perda de clientes de 70%. E, muitas vezes, essa conta não fecha. E, muitas vezes, a sua conta ainda vai ficar maior. Então, na nossa situação, a gente procurou nos organizar, revisitamos os processos ali, jornada do cliente, a gente tem uma área de CX hoje, de Customer Success também, que a gente está trabalhando muito nas mudanças, enfim, melhorias constantes, aproximação do cliente. Então, tudo isso fez com que a gente se estruturasse e agora, obviamente, com todo esse resultado da pandemia e as novas necessidades, a gente está muito mais preparado para um crescimento muito mais acelerado. Porque se a gente saísse de lá, a gente talvez queimaria a largada de uma maneira incondicional. E isso criaria um revés muito difícil dentro da nossa operação. Você colocou, Kleber, parabéns, um negócio importantíssimo. Reconhecer essa minha deficiência e trabalhar para melhorar. Quando a gente consegue reconhecer isso, eu acho que é incrível. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, olhar para a nossa operação. Opa, aqui eu tenho uma vulnerabilidade, aqui eu tenho uma deficiência. Eu preciso melhorar aqui. E só pegando um gancho, eu acho que você falou a respeito de quando foram as mudanças. Uma ação que aconteceu em 2016, né, para 2017, antes da gente começar a ter a nossa parceria, onde eu identifiquei uma doença do próprio negócio. E a doença do próprio negócio era eu. E por quê? Porque eu nasci com 2 cavaletes, uma porta, fazendo manutenção. E, obviamente, hoje, com muitas das pessoas que estão aqui, a gente nasce técnico, continua com cabeça de técnico, muitas vezes a gente não muda a cabeça de técnico, e acha que ninguém vai ser insubstituível. Só que hoje o papel do líder também é construir pessoas melhores do que a gente. Esse é um primeiro ponto. E uma outra situação na identificação que eu era o problema, foi no momento que eu comecei a fazer psicodinâmica, onde eu comecei a identificar hoje as minhas deficiências, a minha dificuldade, basicamente, hoje de lidar com pessoas, e fui procurar me tratar, para poder tratar o negócio. Eu acho que isso é fundamental no movimento de crescimento, na verdade, nós, como empresários, quebrar a visão de técnico e, efetivamente, a gente começa a criar um modelo de gestão eficiente para a gente poder crescer. Então, eu acho que temos 2 momentos aí. Temos outras fases nas jornadas também, mas... Alessandro, vamos lá. Como preparar para adotar o modelo de serviços gerenciados? É fácil? Fácil é querer que fazer. Possível, né? possível. Possível. Assim, o que o André e o Kleber falaram, né? Eles já passaram por esse início, né? Mas, assim, para nós, essa mudança de cultura, de posicionamento, de organização, é o que é mais difícil você conseguir fazer. E aí, quando eu digo mais difícil de fazer é porque tu pensa como técnico, né? E aí, quando você é um técnico, você acaba querendo resolver o problema. E não é você que resolve o problema. Você tem que começar a distribuir as tarefas, você tem que criar uma equipe, você tem que criar um processo de atendimento. A coisa tem que estar estruturada, porque, senão, você não consegue escalar, você não vai conseguir... você vai inflar daqui a pouco e vai ter um problema grande, ou de atendimento, ou de retorno, enfim, não vai funcionar. E a condição de criar esse processo é o que para nós, assim, tem feito muita diferença, esses encontros, essas informações que a gente troca. E até um ponto bem legal que aconteceu com a gente foi que na minha equipe a gente vinha muito tempo mudando, e até internamente acontecia isso, mas não vamos fazer isso porque isso não vai funcionar. Não, mas se a gente já tentou, não funciona, porque a gente tem que olhar aonde está o problema, né? A gente é o problema. E aí, no evento do ano passado, até teve o Rodrigo, lá da Garra, né? Lá do Sul, e ele disse, bom, a gente fez isso aqui há 10 anos, os próximos 10 anos a gente não pode mais fazer isso, tem que ser diferente. Aí eu liguei para ele e disse, Rodrigo, é o seguinte, eu sou o fulano, eu preciso te visitar. Ele disse, não, vem aqui comer uma cuca. E aí eu levei o meu técnico lá junto e eu disse, olha, vamos lá. Aí eu voltei de lá depois da visita, a gente conversou. Aí eu disse, olha, tem como fazer, né? Está aqui, a gente viu uma empresa, né, que também passou por isso. E
conversando com todo mundo, acho que todo mundo passa pela mesma coisa, né? A não ser que você já comece sendo MSP. Então, a partir dali, a gente começou uma 360, assim, de tudo, né? Desde de processo, a gente já vinha criando muita coisa, mas sem muito norte, porque tem a restrição da equipe, né? Assim, para esse processo funcionar, para esse modelo funcionar, como o Kleber falou, a equipe tem que estar dentro. Ela tem que entender o modelo de negócio. Não é mais o break fix, não é mais pegar a chave de fenda e lá apertar o parafuso. Todo mundo tem que fazer uma etapa e entregar o resultado para o cliente, que é a sustentação do negócio dele. Esse é o segredo. Agora, é fácil? Não é, né? Eu fiquei com vontade de comer a cuca agora. Lá infeliz. Cuca do infeliz. Eu separei 3 temas aqui, e eu queria escutar um pouquinho de cada um, são temas diferentes que eu coloquei para cada um deles. André, fala um pouquinho da área comercial da Strat. Tá, legal. Não, acho que é legal compartilhar isso, porque foi um desafio para a gente também, e acho que aquela jornada, até um pouquinho o que a gente falou, né? No começo é você que vende, né? Faz todo o processo ali, né? Comercial também. E a gente fez um movimento, também começou aí em 2018, a gente começou estruturando ali uma equipe de outbound, né? Então, uma pessoa fazendo prospecção, ela marcava a reunião, eu ia na reunião. Em 2018 não tinha pandemia, não era virtual, né? Então, a gente ia lá, queimava a sola de sapato, cliente. E esse modelo foi dando certo, e a gente foi escalando ali, depois estruturando efetivamente um modelo de account managers, né? Ter uma equipe de representantes de vendas, né? Um time comercial mesmo de vendas, um time de prospecção e um time de marketing. O time de marketing, do nosso lado, assim, veio depois, né? Mas também para poder fazer aí campanhas, geração de lead aí de forma contínua. Acho que o aprendizado aqui, na verdade, dentro desse movimento, é aquilo assim, de que a gente vinha de um modelo, e até a empresa que eu comentei, a ADN, né, que deu origem à Strat, ela sempre viveu num modelo de crescimento orgânico, né, de relacionamento, de cliente indicando cliente e tal. E para a gente foi uma virada de chave estruturar uma operação profissional, vamos dizer assim, né, de estrutura comercial, com meta, com objetivo, com uma maquininha de vendas mesmo, para a gente poder entregar os resultados que a gente almejava, que a gente tinha de expectativa, e quando a gente ficava só olhando, esperando, né, a indicação do cliente, a gente ficava muito limitado, né? Acho que alguém falou sobre isso aqui também, não me lembro em qual painel que foi, né? Mas acho que esse é o insight aí. Legal, obrigado. Kleber, você ganhou monitoramento versus segurança. Incrível segurança, a gente falou muito hoje. Eu acho que é o tema do momento, né? E vai ser o tema, eu acho que a gente vai ter que conviver cada vez mais e tornar isso, enraizar também dentro da nossa cultura MSP, né? Se tornando um MSSP. Né? Eu acho que quem não monitora não controla, quem não controla não gerencia. Então, primeiramente, monitorar. Não adianta hoje a gente querer ter segurança se a gente não tem monitoramento. Se eu não gero dados, se eu não tenho hoje insight, né, como a nossa ferramenta agora não chama mais RMM, chama Insight, se eu não tenho tudo isso dentro da nossa mão, a gente não consegue tomar ações preditivas ou corretivas e, efetivamente, a gente não consegue elevar para o próximo passo. Né? E a segurança, hoje a gente deixa, e eu acho que todos nós aqui, nós temos uma responsabilidade de deixar os nossos clientes cientes de que, se eles não foram invadidos, ou basicamente eles não identificaram que eles são invadidos, por pouco tempo, porque todo mundo vai sofrer uma tentativa, pelo menos, ou vai sofrer uma invasão. Isso é inevitável. E não existe segurança 100%. Nós precisamos aumentar os níveis de segurança gradativamente para que o cliente tenha uma segurança cada vez mais plena. Mas segurança 100%, a gente garantir tudo isso, é muito difícil. Só que a gente consegue evitar, né? Vulnerabilidades e identificação através do monitoramento. Então, a integração de soluções hoje, primeiro, que possam se conversar entre elas. Então, a gente torna isso uma eficiência operacional e estruturação de visualização de insight. A gente antecipa possíveis crises ou problemas dentro dos clientes. E, com isso, a nossa tomada de decisão para o próximo passo fica muito mais assertiva. Então, com isso, obviamente, a gente tem um pilar aí de estruturação de segurança cada vez mais eficiente. Porque a ferramenta, por si só, não adianta hoje eu ter a melhor solução de DR, a melhor solução de gestão de patch, a melhor situação X, se eu tenho o meu usuário basicamente como admin local, fazendo o que quiser, baixando na internet, estruturação, e com a senha 1, 2, 3 mudar. Né? Então, ou não tem um duplo fator de autenticação.
Então, obviamente, segurança hoje, ele parte de uma estruturação do monitoramento, mas ele é um processo que a gente tem que instituir. E a gente também tem que criar essa cultura internamente dentro de casa. Hoje, nós temos o pilar de MSP como pilar principal, nós temos o pilar de cloud, nós temos o pilar de dados e nós entramos no pilar de segurança. Só que segurança, hoje, para nós, é muito mais sustentação inicial para todos os outros aspectos que eu tenho que contribuir com o cliente, porque ele está enraizado desde o MSP, na estruturação de cloud, na migração do cliente, na estrutura de BI e de dados desse próprio cliente, para aí, sim, a gente amadurecer ainda mais. Mas tudo parte inicialmente do monitoramento. Sem informação e sem dado, ou sem uma cultura que eu consiga dar o direcionamento, eu não consigo criar aspecto de segurança. Eu não sei por onde começar, né? Exatamente. E, obviamente, quando você começa a identificar, e primeiramente, nós estamos fazendo um mapeamento, vou dar um exemplo aqui para vocês, com um banco agora, envolvendo o ambiente do cliente, o cliente está em uma nuvem pública, onde a gente está fazendo todo o assessment do cliente. Então, dentro disso, a gente está, antes de fazer qualquer migração, nós provemos um assessment para o cliente, junto com o fabricante de nuvem pública, identificamos tudo isso, metrificamos para identificar onde? O P0 do cliente. Porque se eu não monitoro inicialmente, eu não crio o assessment com o insight inicial, eu não consigo colocar para o cliente onde está vulnerável. E se, de repente, eu pego e migro o ambiente do cliente, eu só vou estar transferindo os problemas. Então, muitas vezes hoje a gente, não vou fazer um assessment, vou entrar no cliente, já quero ter a conta, etc. e tal, eu entro no cliente, passo uma semana, o cliente tem um ataque ransomware. Quem é responsável? O MSP que assumiu. E com isso, o que acontece? Vocês têm dificuldade até para poder identificar hoje as possíveis falhas para o cliente conseguir identificar valor na sua entrega. Porque quanto mais você monitora e mais informações você tem, o resultado com isso é muito mais valor. Foi o que foi falado em outras palestras, e outros amigos aqui nossos que estão fazendo os painéis estão falando muito, que é valor agregado que a gente leva. E a experiência desse cliente, ele é muito mais, você vai gerar uma relação muito mais honesta, transparente, de muito maior valor. E, obviamente, vai gerar uma satisfação dentro da experiência e jornada com ele. Né? Então, eu acho que esse é o fator fundamental. Porque o cliente ele não quer saber se é Enable, se é Microsoft, se é Cisco, se é X, Y, Z. Ele quer o quê? A funcionalidade do parque dele, o ambiente dele seguro, sem vazamento de dados e, principalmente hoje, que ele tenha uma possibilidade de crescer sem olhar para a TI. Nós somos a atividade meio, nós somos a atividade fim. Por mais que as empresas hoje se tornem empresas de tecnologia, nós temos que auxiliar os nossos clientes a poderem produzir mais, a terem mais resultados, sem um impacto ou sem problemas, por exemplo, com segurança, que, obviamente, é inevitável que alguém vai tomar um ataque em algum momento. Né? Ou, muitas vezes, já tomou e ainda não descobriu. Então, sem monitoramento, impossível da gente identificar. Obrigado, Kleber. É isso aí. André. André não, Alessandro, perdão. Como criar um ambiente propício para o aprendizado? A gente sabe que a necessidade de aprendizado, de evolução, dentro de um ambiente de suporte tecnológico é constante. Como criar um ambiente que a minha empresa, que a minha operação tenha um aprendizado constante? Essa pergunta aqui é uma pergunta bem legal, porque é o exercício diário, né? Como é que você vai transferir informação, como é que você vai fazer as pessoas buscarem o conhecimento. Todo atendimento ele tem que ter uma qualidade, né? Como é que tu vai manter a qualidade desse atendimento? Como é que tu vai fazer com que esse atendimento ele seja de excelência? Né? Porque eu tenho o técnico A, eu tenho o técnico B, eu tenho o técnico C, cada um vai atender de uma forma. Então, nesse modelo, nesse novo momento que a gente passou, a gente sempre trabalhou com documentação, a gente sempre tentou manter o ambiente sempre organizado, mas juntar todas essas informações sempre foi muito difícil, né? Você tinha alguns dados em algum lugar, tinha outros dados em outros lugares, enfim, você quer fazer e às vezes tem um pouco de dificuldade porque tu não tem a orientação, enfim, tu não teve a capacidade de conseguir essas informações. Com essas viradas de chave, com esses apoios que nós tivemos aí da AD e ferramentas que a gente utilizou, ficaram todas muito mais fáceis, né? Ou seja, centralização de documentos, padronização de atendimento,
sempre usando também a tecnologia a favor, justamente para organizar esse processo do atendimento, ou seja, o que tem que ser feito, como que tem que ser feito, quem vai fazer o primeiro atendimento, enfim. Essas informações, quando você consegue colocar dentro de um processo, né, criar um processo do atendimento, isso fica tudo muito mais fácil. Todo mundo sabe fazer. O grande problema é o técnico explicar para um outro técnico como fazer, né? Porque você não consegue, para te chegar a nivelar as pessoas no mesmo conhecimento, nem todos aprenderam do mesmo jeito, nem todos têm a mesma ideia. Então, quando você consegue colocar isso para a documentação, você consegue nivelar esse atendimento e dar essa qualidade. Então, isso é o que, para nós, assim, tem mudado muito. A gente fez várias tentativas sem software e a gente tinha muita dificuldade. Quando a gente conseguiu colocar isso para dentro de tecnologia, a velocidade de resolução de atendimento, a quantidade de produção que a gente tem é muito maior. E aí, consequentemente, você tem uma qualidade de atendimento também muito maior e aí quem agradece é o cliente, né? Duas coisas importantes que ficaram para mim aí no seu discurso. Manter a qualidade. Eu acho que essa é uma preocupação constante em qualquer um que trabalha com serviço. À medida que eu vou crescendo, que eu vou tendo mais clientes, eu preciso me preocupar muito em manter a qualidade daquilo que eu estou fazendo. E estruturar essa documentação, senão eu não consigo crescer e manter essa qualidade. Se eu não tenho a estruturação dessa documentação, é o que você falou, cada hora um vai atender de um jeito, e aí a qualidade pode ter uma pequena variação. Isso não é legal para o cliente. Obrigado. Pessoal, um outro assunto que eu queria trazer aqui, a gente fala muito da importância de reuniões trimestrais ou não com os clientes. Então, eu gostaria de escutar de cada um, se vocês realizam, se vocês identificam que isso realmente faz a diferença, se vocês podem compartilhar como que vocês fazem isso, qual foi o processo para que vocês chegarem nisso, como vocês entregam e, principalmente, qual a frequência disso. Kleber, por favor. Bom, a gente está sofrendo agora com isso, né? Porque a gente faz reunião demais com o nosso cliente. E até um ponto de avaliação e de melhoria que nós estamos imputando dentro do nosso processo. O que nós fizemos foi realmente assim, quanto mais longe o cliente está, mais chance eu tenho para erro e para perda dele, né? E menos acolhido ele se sente e a gente tem lacunas para alguns atritos, caso isso não ocorra. Então, hoje, nós temos reuniões semestrais, trimestrais, depende do momento da jornada do cliente. Mas o mais importante é no início dessa jornada, né? Então, primeiramente, a gente precisa criar pontos de evolução e, principalmente, hoje, os nossos KPIs e as nossas métricas-chaves, da onde a gente quer chegar e aonde a gente quer levar o cliente, alinhado com o negócio dele. Qual que é a necessidade que ele tem hoje da tecnologia para poder crescer? E isso, obviamente, alinhado às nossas entregas, vai potencializar ainda mais essa estruturação com o cliente. E a gente sempre tem que estar olhando o cliente, preparando o próximo nível dele. Por quê? Muitas vezes, hoje, tecnologia acaba sendo o gargalo dessas operações. Então, muitas vezes, hoje, a gente é a ancoragem para o crescimento do cliente. Então, um cliente de logística, que ele poderia ter uma otimização de carga, otimização de rota, estruturação, basicamente, hoje, um problema na infraestrutura dele de indisponibilidade, se a gente não consegue prever isso antes, efetivamente, a gente acaba minando o negócio do cliente e a gente não consegue preparar ele para o próximo nível. Então, todos esses pontos a gente trata em reunião, então são reuniões constantes, a gente tem uma área de customer hoje, a nossa área técnica é muito mais direcionada à experiência e jornada, basicamente, hoje do cliente, então a gente tem todas as avaliações de NPS, identificador, enfim. A gente virou uma empresa meio que maníaco por dado. Então, a gente está cada vez mais olhando para isso como métrica e, obviamente, apresentando isso de uma maneira estratégica para o cliente. A gente está largando um pouco o techniquez, esse é o nosso desafio, falando cada vez menos, obviamente, ali do AD, do EDR, esse tipo de coisa, olhando o negócio do cliente, levando o indicador e, assim, contra fatos não tem argumento, e contra número não tem questionamento. A partir do momento que eu mostro o número e esse número está aparente para o cliente, e a gente tem métrica lá do telefonema, do NPS, da nota que ele dá para dentro do chamado, que, em caso, por exemplo, de algum problema, a gente consegue antecipar isso fazendo
antecipadamente uma ligação para o cliente falando, ó, você me deu uma nota 0 aqui no meu atendimento, o que aconteceu? Vamos resolver? E eu vou evitar uma reunião que vai ser aquelas reuniões de crise. Então, a gente antecipa a crise. Então, acho que antes da reunião, as ações proativas são importantes de acordo com o monitoramento. E as reuniões, efetivamente, para você poder alinhar essa expectativa de negócio, né, que são as reuniões bimestrais, trimestrais, depende muito do cliente, para a gente poder mostrar resultado. Não é mostrar relatório, não é mostrar simplesmente, é uma dificuldade que a gente teve, e essa questão da cultura, de chegar lá e mostrar o painel do RMM, os print screens do AD, o CEO olha para aquilo, ele não entende nada. Se eu não consigo levar para ele e falar, ó, seu negócio está mais seguro por causa disso, disso, o painel aqui, você está vendo que hoje eu não tenho nenhum pontinho vermelho, é porque justamente o monitoramento está bem feito. Você está vendo que aqui está tudo verde nas verificações diárias dentro do N-Insights? Ok. Você está vendo o teste de recover que eu enviei? Eu tornei basicamente hoje, eu fiz um teste de recuperação sem nenhuma intervenção humana e deu ok no seu backup, porque você lembra, né? Aquele backup que era feito no disco que pegou o ransomware lá atrás. Não tinha teste de recuperação, por isso que deu aquele problema. Você lembra disso? Hoje a gente não tem mais isso. Então, mostrar valor para o cliente, não só na questão do técnico, mas principalmente na questão estratégica. E eu falo isso já errando, e eu acho que é muito importante todo mundo dar com o meu erro, porque vai custar menos, talvez, para o pessoal que está nos escutando. Né? E talvez, se eu não tivesse isso, não tinha errado tanto. Então, eu acho que são esses pontos que, efetivamente, hoje colocam a gente aí dentro desse próximo passo. Cada vez mais falar do negócio do cliente. Assim, a gente tem que se apaixonar não pela solução. Eu amo Cove, eu amo RMM, N-Central. Eu falo disso porque assim, eu acho que olhar a evolução, acho que, mas a gente se apaixona muito pela solução. E a gente tem que se apaixonar pelo problema do cliente. Quando a gente se apaixona pelo problema do cliente, eu vou resolver de verdade. Vou resolver com afinco e eu vou realmente demonstrar que aquilo ali não faz mais parte do problema do cliente. A partir do momento que o problema do cliente entra na nossa fila de chamada, é o nosso problema. E a gente compartilha, na verdade, hoje com o aspecto de solução. Então, o cliente vê muito mais valor nisso, ele percebe o aspecto de parceria e o cliente vai lá, faz depoimento, enfim, que a gente faz questão de compartilhar com quem é a solução. A gente já mandou inúmeros compartilhamentos para vocês também de clientes elogiando, falando, a solução funciona, perdi tudo, fizemos um recover, funcionou, graças ao monitoramento eu consegui retirar o TeamViewer do meu parque inteiro, enfim. Tem vários pontos que eu acho que é isso que faz a diferença dentro do processo de atendimento e da evolução com a MMSP. Legal. Alessandro, vamos lá. Como que vocês se relacionam nesse momento aí com o cliente, de ter reuniões, e qual a frequência e o que vocês entregam para o cliente? A gente fazia, antes dessa virada, porque a gente começou essa virada de chave aí mesmo dentro da pandemia, né? Então, antes da pandemia, como a gente sempre teve esse atendimento com recorrência, né, a gente acabava entregando uma reunião de pessoal, né? Então, vamos avaliar qual é a tua estrutura. Então, a gente era era praticamente mensal, que era a visita que eu acabava fazendo. Então, ali a gente discutia como é que estavam a estrutura, quais eram as deficiências, o que a gente precisava fazer para melhorar, o que ele estava pensando para frente. Então, ali a gente conseguia alinhar. Mudando aí o modelo, veio pandemia, tudo, então agora a gente está criando todas essas informações aí que o Kleber falou que já está, né, para poder entregar para o cliente justamente aquilo que, quando você está na frente dele, você consegue mostrar para ele as coisas que não são tecnológicas, mas são necessidades para ele, né? Porque também, como o Kleber falou, o cliente tem muito cliente que pensa que a tecnologia é um custo, né? Então, quando ele pensa que é um custo, é difícil ter um investimento, porque ele vai sempre pensar em gastar menos. Então, essa conversa que a gente conseguia ter no presencial, a gente tornava ela como valor, porque então tu entendia que isso era um investimento e não um custo. E agora, traduzir isso para reunião online e informação, e aí agora trazendo todos os dados, é esse desafio que a gente está agora, né, desenvolvimento, e para criar essa cultura e entregar todas essas informações de uma forma que o cliente, né, independente de qual é a área dele que vai fazer essa decisão lá dentro,
se é o proprietário, se é o diretor, enfim, se é o responsável pela TI interna, que vai fazer essa análise que faça sentido, né, e que a gente consiga mostrar para ele, olha, a gente estava aqui, daqui a gente vai para cá, daqui, e assim a gente continua andando, para que não tenha um problema, para não ter uma surpresa, porque a gente sempre lida com aquela restrição, mas será que precisa? Mas mas nunca aconteceu, não vai ter isso. Comigo não tem esse problema, aqui meus usuários não têm esse tipo de coisa. E aí, quer dizer, é só o tempo, né? Não é que não vai ter, é o tempo, quando é que vai acontecer? Então, essa conversa que tu tendo presencialmente era muito mais fácil de convencimento, né? Tu tem que traduzir isso para documento, para informação que faça sentido, né, para o cliente entender que isso é o novo modelo que ele vai ter que adaptar. Ele tem que se certificar, tem que se tornar segura a estrutura, e a gente tem que fazer essas informações fazerem sentido para ele. A gente está no processo de desenvolvimento ainda, a gente já gerou muita coisa, consegui fazer algumas reuniões virtuais assim que fizeram sentido, né, mas tem que melhorar bastante aí no processo e eu vou dizer assim que a manutenção do negócio depende dessa reunião, né? Porque é ali que você estreita o relacionamento, você alinha o ponteiro, você entende para onde a empresa está indo, né? Porque às vezes você quer entregar tecnologia, você quer entregar segurança, mas daqui a pouco o cliente está com uma outra ideia, ou você tem que sempre o cliente ele depende de você, mas ele não sabe o que precisa. E se você não souber o que ele quer, não consegue se encaixar, né? Então, essa reunião ela é um ponto-chave do negócio. É organizar ela, só que ela tem que traduzir o que o cliente precisa enxergar, não o que a gente tem que mostrar para ele. Esse é o ponto aí. André, vamos lá. Então, legal. Obrigado. Beleza. Para a gente já teve vários desafios, assim como o Kleber falou muito bem aqui também, o Alessandro também, a gente teve vários desafios nesse modelo, porque assim, você sentar com o cliente e sair do técnico, ou sair do... Só estou te apresentando números aqui, você teve tantos chamados, seu SLA foi esse, você não sei o quê, que depois o cliente fala assim, cara, não quero fazer essa reunião, não está agregando valor para mim, assim, né? É uma coisa que, quando a gente senta lá com o cara, a gente sabe fazer. Agora, escalar isso para o pessoal da equipe na frente, poder fazer isso, para você ter volume de cliente, é onde está um desafio, assim, né, de você ter esse modelo de processo. Aí, o que a gente já fez? Assim, né? A gente tinha uma estrutura de SDMs, que é o Customer Success, né? A gente chamava lá de SDM, e ele fazia essa reunião periódica, né, de apresentação de book de serviço, só que ela sempre foi muito operacional. Então, a gente tinha exatamente essa problemática do cara não ver valor ali. E do outro lado eu tinha um time comercial que acaba fazendo uma reunião mais estratégica com o cliente, porque legal, o comercial quer vir lá e falar de negócio, então quer entender para onde o cliente está indo, o que ele está fazendo de desenvolvimento, né? Só que a gente tinha muita sobreposição e tinha uma ineficiência, muita ineficiência, na verdade, nesse processo assim dos dois, né? A gente recategorizou os clientes aqui, então eu tenho um cliente assim, que é o topo da pirâmide ali, que esse cara eu faço reunião com ele toda semana, 2 vezes por semana a gente está lá participando de comitê dele, fazendo reunião e tal. A gente tem um bloco aqui que eu vou fazer reunião com ele mensal, tem um bloco aqui que eu vou fazer trimestral, semestral, então o tal do high touch, mid touch, tech touch e tal, então categorizou melhor. E aí uma mudança que a gente está fazendo agora, na verdade a gente começou faz 2 semanas, até o insight final para a gente fazer essa virada aqui, foi lá no Empower, lá, né, conversando com o pessoal lá. Mas assim, o que a gente vai fazer, a gente vai mesclar essa área de pós-venda aqui, né, os SDMs, com a área comercial. Então, quem está cuidando do farm aqui vai ter o papel ali de TAM, né, de Technical Account Manager. Então, esse profissional ele vai cuidar agora de menos clientes e ele vai cuidar 60% com uma agenda de negócios e 40% com uma agenda técnica, vamos dizer assim. Então, qual que é a expectativa e qual que é o modelo de trabalho e a linha que a gente está indo, assim, né? O TAM ali, ele tem todo o interesse em entregar o melhor para o cliente, ele quer que o cliente seja bem atendido dentro de casa, porque ele quer desenvolver negócio com aquele cliente, ele quer ajudar o cara a se desenvolver e, obviamente, ele quer desenvolver a carteira dele, né? Então, todo mundo sai ganhando. As primeiras movimentações que a gente já fez, assim, acho que todo mundo ficou muito empolgado com o modelo, assim, acho que tanto o time quanto os clientes, a gente está fazendo o deploy, né, desse modelo de trabalho, tanto os clientes gostaram assim de ter um interlocutor só. Legal, vou falar com fulano e é o cara que me ajuda se eu tenho um desafio operacional, é o cara que vai sentar aqui comigo mensalmente e é o cara que vai sentar comigo depois para falar se meu backup está bom ou não, se tem que melhorar ou não, se a minha segurança está boa ou não, enfim, né?
Muito bom, legal, adorei. Espero que vocês estejam gostando aí. André, vamos manter com você aí. Me fala um pouquinho de oportunidades e desafios, e se você puder compartilhar aí um case de sucesso de cloud. De cloud? De cloud. Não, legal. Ó, oportunidade e desafio, né? Quando a gente fala do Cove Data Protection, por exemplo, a gente vê como uma grande oportunidade e é uma coisa que para o cliente é bom, para a gente é bom e que tem que fazer. Assim, tipo, não tem desculpa, na verdade, porque ou o cara está fazendo um backup errado ali, está fazendo aquele backup dentro de casa ainda, ou ele está fazendo aquele backup old school, ou ele está fazendo... Então, assim, é muito fácil a gente falar com o cliente, na verdade, sobre isso e conseguir colocar para lá. Então, acho que case de sucesso que a gente está muito nessa linha, né? Quando a gente fala agora de desafio, né, na parte de cloud, quando a gente olha o move to cloud, então, se eu vou mover o cara sair da infraestrutura dele on-premise e usar um ambiente 100% cloud, seja na AWS, seja no nosso data center, seja no Microsoft Azure e tal, ainda tem um desafio de empresas que se sentem ainda quer ter o físico ali, né? Na verdade, tem dois desafios, né? Tem esse sentimento do físico e tem a questão do investimento, né? Quando você põe na ponta do lápis o ambiente de nuvem ali, né, com um ambiente de data center local, num business plan ali de 5 anos, o ambiente local vai sair mais barato, assim. Ok, você tem que colocar todos os custos lá de energia, de manutenção, tudo mais e tal, mas ainda sai mais barato do que se assumir um modelo de OPEX. Então, acho que tem esses dois desafios aí para entrar. Tem o desafio, quando a gente fala de cloud pública, né, tem o desafio do modelo de monitoramento, que acho que o Enable está avançando, né, para poder ter ali sensores, para a gente conseguir monitorar esse ambiente lá também. Então, acho que é isso. Alessandro, vamos lá. Oportunidades e desafios da cloud. A oportunidade está batendo na porta para todo mundo, né? Eu acho que a cloud chegou já. Eu acho que todo cliente já tem alguma solução que é cloud hoje, né? Às vezes eles já estão usando e eles não perceberam que eles estão usando cloud, né? Então é uma questão talvez mais cultural, muitas vezes, do que realmente da tecnologia. Então, assim, o cloud é o futuro, é o que todo mundo vai acabar utilizando, né? Como o André falou, hoje uma coisa que impacta demais é quando você vai fazer custo, né? Então, bota no preço, no papel, aí ainda tem muita gente que tem a restrição. Mas por questões técnicas, já não teríamos mais essas restrições, a gente já consegue resolver. Então, assim, tem muita oportunidade. Agora, o desafio é conseguir encaixar o orçamento, a experiência que o cliente tem lá de querer ter a estrutura, de querer ter o dado, de não entender, às vezes, como que isso vai funcionar, por mais que já esteja usando, às vezes, alguns serviços dessa forma. E também, principalmente, a questão do cliente não se sentir seguro, né? A questão da segurança. Então, o desafio do cloud, num ponto de vista, é que hoje também, na segurança, o pessoal não tem muita... eles não se preocupam muito com o acesso. Então, você tem muito acesso com senhas inseguras ou o usuário, a gestão do usuário de acesso lá do portal, lá do RP, tem muita vulnerabilidade. E aí é isso que é o desafio grande que a gente vai ter. Eu acredito que a gestão da credencial do usuário, do login unificado, enfim, é um desafio que vai demorar um pouco ainda para a gente conseguir encaixar, mas esse é o desafio aí da segurança na parte da cloud aí que eu acredito que vai ter bastante aí. Kleber, vamos lá. Bom, a gente vem trabalhando com cloud desde 2009, né? A gente foi um dos primeiros, acho que talvez, não sei aí de história de todo mundo, mas a gente realmente, assim, dentro do ecossistema Microsoft, por exemplo, a gente foi um dos primeiros players aí a trabalhar com Azure aqui no Brasil, ainda nem era Azure ainda. E o que a gente observa dentro dessa evolução, né? E no momento que a gente está chegando? Eu entendo, e a minha percepção é clara, não sei, enfim, a gente está aqui debatendo, mas não é mais se eu vou para a cloud ou não, é quando eu vou e como eu vou. Eu acho que é isso, né? Não tem mais dúvida que a gente precisa movimentar o cliente para a cloud. E nesses desafios, a gente já teve estrutura aí, como o André, também de data center,
uma infraestrutura grande, com vários serviços, mas dentro dessa evolução, eu acho que a gente tem um grande papel como MSP. É a gente se capacitar melhor para utilizar ainda mais do poder da cloud. Hoje a gente vê muitas migrações dos nossos clientes utilizando, por exemplo, infraestruturas as a service. Então, ele pega a máquina local, migra para a cloud, liga a máquina e deixa rodando. Aí a conta do cliente chega lá, 10, 15, 20, 30, 40K de dólar, aí o cliente liga, pô, o Azure é claro, o AWS é uma loucura, o Google é claro. É a mesma coisa que você pegar hoje o N-Insights, a gente já teve casos aqui, o cliente chega lá, põe um painel, tudo, está tudo vermelho, etc. É lógico que a ferramenta está cara, porque a gente não está utilizando o máximo dela. Então, hoje eu acho que nós, como um papel de provedores dessa jornada, a gente tem que se capacitar para entregar o máximo, né? Então, utilizar o máximo da nuvem. Então, a nível de segurança, a nível de dados, a nível, basicamente, hoje, de fazer mais com menos. Eu acho que o grande insight que a gente consegue fazer mais com a nuvem, utilizando menos recursos. Então, eu tenho hoje plataformas de bancos de dados como serviço, sem a necessidade de levar o servidor. Eu tenho movimentos de CIEM, SOAR, basicamente, hoje, que eu tenho como serviço. Quanto custa para uma empresa hoje criar uma solução de CIEM dentro de casa? É praticamente impossível, né, a nível de custo. E você tem isso no poder da nuvem, pagando como serviço. Então, se a gente utilizar melhor os serviços e levar valor agregado para o negócio do nosso cliente, o cliente vai conseguir ver valor agregado. E, com isso, essa solução se paga. Hoje, a gente tem projeção de dados, por exemplo, um cliente e todo mundo está construindo culturas data-driven, os clientes precisam de dados para tomar de decisão. O mundo hoje mudou. Se você não tem uma estrutura de dados estratégicos e consistente e íntegro, cada vez mais você vai perder local e condições de mercado para o seu concorrente, que está analisando o dado na sua frente. Então, para tudo isso, obviamente, você necessita da cloud, porque imagina se criar hoje data lakes, estruturações basicamente hoje de sinapse, estruturação de serviços cognitivos, inteligência artificial, machine learning, sem o poder da cloud, dentro de casa. É inviável. Então, hoje, eu acho que o nosso grande papel como MSP é poder absorver os melhores recursos da nuvem para a gente poder prestar um melhor serviço para o nosso cliente. Com isso, o cliente vai entender que essa conta fecha. E, realmente, assim, o caminho é esse. Por quê? Porque o cliente está exigindo mais segurança, o cliente está exigindo mais dados, ele está exigindo mais disponibilidade e a gente não vai conseguir competir isso com o ambiente on-premise, ou criar uma estrutura viável economicamente para o cliente dentro do ambiente on-premise dele. Legal, muito bom. Pessoal, vamos lá, para a gente encerrar. Eu queria escutar, Kleber, deixo com você, se a gente for pensar na sua operação, um desafio hoje, vamos dizer assim, se a gente bate pronto, um desafio hoje da sua operação e uma oportunidade da sua operação. Eu acho que o grande desafio da nossa operação hoje, e eu acho que eu vou voltar lá na questão das pessoas, né? O nosso papel hoje como líder, eu acho que não é mais ser o melhor, fazer melhor, ser o tecnicamente melhor. É a gente construir pessoas melhores que a gente, para que elas, obviamente, consigam doutrinar o negócio de maneira mais capaz até do que a gente consegue executar algumas tarefas. E, obviamente, hoje a gente precisa fazer um time melhor do que a gente. Eu só sou o piloto do barco. Obviamente, eu não consigo fazer tudo, remar, colocar corda, fazer esse processo se a gente não tiver hoje um time bem organizado e muito sincronizado. Eu acho que esse é a grande questão. O outro ponto é a gente criar uma estruturação escalonável, né? Porque assim, o processo de MSP escalável, para a gente poder tornar realmente cada vez mais automatizado e efetivamente absorver o máximo do processo MSP, isso é uma briga constante. Então, todo dia tem uma atualização na Enable, na Microsoft, no X, e a gente tem que buscar esse conhecimento e tornar isso uma rotina diária de aprendizado e, principalmente, de desenvolvimento. E, assim, cada vez mais a gente tem que se apaixonar pela dor do nosso cliente, né? Que, obviamente, as soluções são inúmeras, mas se a gente não está fazendo bem feito a nossa lição de casa e o cliente não está se sentindo acolhido, com certeza vai ter alguém mais apaixonado por ele que vai passar na rua, vai assobiar e talvez ele olhe. E aí a gente vai ter um problema. Então, se apaixone pelas soluções dos clientes, não deixe ninguém assobiar para eles e, obviamente, eu acho que esse é o ponto característico nosso aí que realmente faz a gente ter parcerias de longo prazo e principalmente um NPS alto e uma estruturação basicamente de operação que dê sustentação para manter e poder crescer ao longo do prazo. Legal, muito obrigado.
Alessandro, vamos lá. Oportunidade, desafio na sua operação hoje. Mas antes eu queria colocar assim, que eu quero reafirmar que, na minha opinião, eu acho que o ano de 2023, para os prestadores de serviço, eu acho que vai ser o melhor ano dos últimos anos que a gente já teve. Eu acredito que faz sentido, a gente tem essa visão também. Tem muita oportunidade no mercado, o mercado está carente, eu acho que a gente tem que cada vez mais evangelizar isso com os clientes, né? Porque tem muita cultura ainda do break fix, né? Ou seja, tem muito cliente que atende dessa forma, que entende que precisa ser atendido dessa forma. Então, nosso mercado está aberto para o MSP. Então, essa visão assim, ela é clara, né? Tem essa demanda. O desafio é conseguir encaixar todo o processo, né? Ou seja, tu vender, atender e girar a roda com qualidade e com entrega, né, para o cliente. Então, assim, esse é o desafio. Tem sido o desafio da gente esse ano aí. Continua sendo. Desafio. Vamos lá, André. Não, legal. Desafio tem vários, né? Mas eu vou destacar dois, assim, na verdade, que a gente precisa trabalhar bastante. O Alessandro e o Kleber falaram muito bem aqui, a gente tem também os mesmos desafios, mas, assim, falando de padronização e automação, assim, da gente dar eficiência efetivamente, e não olhando só a operação, só a gestão da infraestrutura, só a gestão do service desk, mas olhando todos os processos que a gente faz, olhando como a gente vende, como a gente se relaciona com o cliente, como a gente apresenta o book de serviços, né? Tudo que a gente faz, assim. Então, acho que esse é um grande desafio, que a gente quer colocar um foco, colocar uma energia muito grande aqui para esse final de ano e para o próximo ano, né? Para conseguir chegar nos números que o... meu Deus, não me lembro quem apresentou aqui, mas lá dos top MSPs, isso, Service Manager, o top MSPs e tal, e a gente chegar ali e melhorar efetivamente, né, margem ali no final. E falando de oportunidades, né, do que a gente tem trabalhado, a gente estruturou nos últimos 2 anos aqui, a gente colocou um pé muito no acelerador na parte de cybersecurity, né? Então, a gente estruturou ali uma oferta que a gente chama de Strat Guardian, né, que aí ele olha ali a jornada toda de cibersegurança ali do cliente, ali do começo ao fim, ali, né? Então, baseado no nicho ali. Então, toda a parte ali de prevenção, então, seja para fazer um cyber assessment, para fazer um scan de vulnerabilidade, para fazer um pen test, na parte de proteção, seja para gerenciar o EDR dele, ou o Firewall, ou o Data Loss Prevention, ou o CASB que ele está usando, ou o SAST, gestão de código, enfim, mas para fazer a parte gerenciada ali de soluções que ele tem dentro do ambiente dele, de necessidade. E aí, uma coisa que, assim, que é mais complexo e a gente tem em operação hoje, que é o MDR, né? Você comentou ali do MDR, e a gente tem uma operação hoje lá, tem 12 profissionais ali focados no nosso SOC, lá em segurança, estão fazendo essa parte de detecção e resposta gerenciada, e no final, na parte de recuperação, aí a gente está trabalhando muito forte aqui com o COVID. Então, a gente estruturou uma jornada de cibersegurança para poder entregar para o cara ali de acordo com a necessidade dele. Então, putz, esse cara aqui ele tem equipe de desenvolvimento, legal, eu consigo trabalhar ali, eu consigo diminuir a superfície dele de ataque, na verdade, né, ou olhar toda a superfície dele de ataque e aumentar a resiliência cibernética dele. Então, acho que essa é a oportunidade que a gente está com foco para os próximos anos aí. Próximo ano, né? Excelente, pessoal. Espero que a gente tenha contribuído com informações importantes aí para o dia a dia, a operação de vocês. Obrigado mais uma vez a todos que tiveram